Olá, eu sou a professora Laura, eu ministro a disciplina de Ciências e hoje, no 7º ano, nós vamos falar sobre cadeias alimentares. Bom, a gente sabe que os seres vivos, eles vivem em conexão e eles têm uma relação de dependência. E uma dessas relações de dependência é a alimentação. E é por isso que nós temos a cadeia alimentar, que ela é uma sequência de seres vivos, um servindo de alimento para o outro. E os principais participantes dessa cadeia alimentar são os produtores, os consumidores e os decompositores. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Os produtores, eles são considerados seres autótrofos. O que é que significa isso? Auto significa que é para si, né? Então eles produzem o seu próprio alimento. E eles são considerados a base da cadeia alimentar. Alguns exemplos que a gente pode utilizar são as plantas e as algas. Nos consumidores, eles já são os segundos participantes e, diferentemente dos produtores, eles são considerados seres heterotróficos. Ou seja, são seres que eles não fazem a sua própria alimentação, então eles vão precisar de outros organismos para poder obter energia. Os exemplos que a gente pode utilizar são os diversos tipos de seres vivos que vão se alimentar dos produtores, como sapos, águias, gafanhotos. E os consumidores, eles são subdivididos em grupos. Eles podem ser consumidores primários, podem ser consumidores secundários, consumidores terciários e consumidores quaternários. Esses consumidores, como a gente viu, eles são subdivididos, né? Porém, um vai se alimentar do outro. Como assim? Os consumidores primários, eles vão se alimentar dos produtores. Os consumidores secundários, eles vão se alimentar dos consumidores primários. Os consumidores terciários vão se alimentar dos secundários e os quaternários dos terciários e assim por diante, se tiver mais algum consumidor. Os terceiros participantes são os decompositores. Eles são responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica. E com isso, eles vão garantir o equilíbrio ecológico. Os exemplos que a gente pode dar são os fungos e as bactérias. Se a gente fosse levar isso para a parte prática, a gente veria assim. Nós temos aqui as plantas, os gafanhotos, os sapos, a serpente e a águia. As plantas, elas são os produtores, elas são a base da cadeia alimentar. Elas vão servir de alimento para os gafanhotos, que são os consumidores primários. Esses gafanhotos vão ser o alimento dos sapos, que são os consumidores secundários. Os sapos vão servir de alimento para as serpentes, que são os consumidores terciários, que são alimentos da águia, que são os consumidores quaternários. Por fim, quando todos morrerem, se forem se decompor, quem vai realizar a reciclagem da matéria orgânica vão ser os fungos e as bactérias, que são os decompositores. As cadeias alimentares, elas representam um fluxo de energia. Então, quando um animal está se alimentando do outro, ele está obtendo energia. E essa energia ela é muito necessária e muito importante para que ele possa realizar suas atividades diárias. E eles não têm só um tipo de alimentação, uma fonte de alimentação, no caso. Então, por isso, pode ocorrer das cadeias se entrelaçarem. Por exemplo, um animal, um consumidor secundário, também se alimentar da mesma coisa que um consumidor terciário. E esse conjunto de cadeias interligadas se chamam de teias alimentares. Os organismos que têm o mesmo tipo de nutrição, a gente pode dizer que eles estão no mesmo nível trófico. Então, se a gente fosse colocar isso na prática, a gente veria que os produtores eles vão estar no primeiro nível trófico, os consumidores primários no segundo nível trófico e assim por diante. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!